Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Getúlio, ele estava se sentindo o pior dos homens, sabe? Humilhado. Até que a surra que ele acabou levando no clube lá, o literário, aquela surra para ele não teve grande importância. Tá, ele dormiu, desmaiou, ele nem viu direito de onde tinham vindo os golpes. Sequer lembrava de quem o havia golpeado. Sim, era o Julinho, o baixinho invocado que o provocava desde os tempos de colégio, desde o 3º ano de grupo. Mas Diva, sua amada, Diva, a sua quase noiva, aquela de quem pediria a mão em casamento no almoço de Natal, Diva acabou com ele. Diva colocou o coitado do Getúlio abaixo dos cachorros, o chamou de maricas. Nossa, ele ficou muito ofendido, de frouxo, de pamonha. Ele perdeu a cabeça. E ele tanto perdeu a cabeça que ele desferiu contra o rosto da sua tão amada um tapa, um violento tapa, o que provocou nela mais ira ainda. E passou a chamá-lo a partir dali de covarde, que ele só fazia aquilo contra as mulheres. Dona Glória, a mãe da Diva, o colocou para fora de casa como a última coisa a ser feita. Foi até pacífica dentro do que podia ser. O senhor Damião, o pai da Diva, ele não entendeu direito, ele não ouviu direito o que aconteceu dentro do quarto da sua filha. Tanto que quando o Getúlio passou por ele na sala, ele sinalizou: vai, deixa que tudo se acalme. Você se chilique de mulher, é assim mesmo. Mas Getúlio, ele viu que tudo era muito sério. Quando ele ganhou a rua, saiu da casa da quase noiva, da mulher com quem ele tinha certeza que se casaria, a sua cabeça estava rodando. Como poderia um caso tão banal como aquela briga, desmanchar aquele tempo todo de namoro e de felicidade, acabar com aquele sonho que ele tinha de se casar com a Diva? Nada explicava aquilo. Ele agora era uma outra pessoa. Quando ele chegou em casa, a sua mãe, muito sensível, Dona Neiva, a sua mãe, quando soube do ocorrido, diria: filho, ainda bem que foi antes do casamento. Dona Neiva tinha sempre um lado prático de ver as coisas. Só que naquele momento, a dor da perda do seu primeiro grande amor era muito forte. E Getúlio não queria ir para a barra da saia da mãe, como disse a sua quase noiva Diva. Saiu de casa, cabeça quente. Era dia de Natal. Saiu de casa, cabeça quente, pensava em vingança. Chegou a repetir para ele mesmo, ouvir: isso não vai ficar assim, não vai não. Aquele baixinho, aquele nanico me paga.
Agora ele sabia quem, na verdade, havia desferido o soco contra si, contra ele. Era um antigo inimigo do tempo de escola, Julinho. Mas antes de qualquer vingança, Getúlio entrou no bar do seu Romeu, o único que estava aberto no dia de Natal na pequena cidade em que ele morava. O relógio da matriz marcava 11h20 da manhã do dia de Natal. E no bar do seu Romeu, pela primeira vez, ele pediu uma purinha, uma branquinha, uma cachaça. Assim como tantas vezes ele já havia servido lá, no bar que pertencia ao seu pai, que era uma mercearia. Tomou a cachaça, mas não tomou uma, e nem algumas, ele tomou todas, uma após outra. De repente ele sentiu a cabeça rodar. Afinal, o momento merecia isso. Era o seu primeiro caso de amor que tivera um final digno das novelas da Rádio Nacional. Ele fora agredido da forma mais vil e não soubera como reagir. A agressão não era do Julinho que estava doendo, não. A agressão que estava doendo foi aquela que veio da diva, de ter nos chamado de maricas. Entregou-se a seus pensamentos de jovem adulto. Ele caminhava naquele momento para completar os seus 19 anos. Findava o ano de 1963. Chegava o ano de 1964. O que seria daquele ano novo que se avizinhava, 64? Frustrado, entregara-se aos vapores da bebida até que tudo lhe pareceu uma brincadeira de mau gosto. Até o momento em que falar sozinho lhe pareceu a coisa mais natural do mundo. E mesmo estando com aquela voz empastada, ela diva, ela não podia fazer isso comigo. Ela não podia fazer isso comigo, não. Eu não gosto de brigar. Só isso. Eu não gosto de brigar. Só isso. Não sou marico. Eu nunca fui marico. Eu nunca fui. Marico eu não sou. Eu não sou covarde. Eu não bato em mulher. Eu não aguentei. Eu dei um tapa nela. Ela provocou. Ela me humilhou. Ela me humilhou. A verdade é que a diva me humilhou. O álcool encarregou-se de apagar as dores da humilhação. Foi diminuindo. E agora, de repente, ele viu o mundo mais colorido. E as pessoas que passavam estavam mais lentas, menos agressivas. Parece que todo mundo que passava por ele ria. Sorria. Dele, para ele, sei lá, ria. Até o problema que o levara a beber já não tinha importância. Estava completamente bêbado quando ele chegou na sua casa e se jogou sobre a cama e ali mesmo ele ficou. Desmaiou. Assim ele passou aquele restante do dia de Natal. O tempo correu, passou janeiro de 64. Getúlio, desgostoso, deixaria sua pequena cidade. Não para ir à cidade grande que ficava vizinha à sua, não. Onde, inclusive, ele havia arrumado um belíssimo emprego no Banco Mercantil, que, aliás, começou a discussão aí com a diva. Porque ela queria que ele fosse para o Banco Mercantil. Mas ele disse que não iria. E nem iria naquele momento, apesar de ele ser cracão em matemática, hein? Mas estava desgostoso, então ele queria ir para mais longe. E ele resolveu, vou para São Paulo. Vou para São Paulo. Já que é para mudar, vamos mudar radicalmente. Vou para São Paulo. Na capital dos paulistas, se alistou na polícia militar. Ele lembrou daquela música sertaneja. Do norte eu saí,
Com 15 anos de idade, fui para uma cidade, a Paulista capital, ser um policial. Era o meu sonho adorado. Não, não era. O dele não era, nunca tinha passado pela cabeça dele ser um policial. Era uma mudança radical. Mas logo, inteligente como ele era, logo faria um curso de cabo e tomava gosto pela corporação. Só que o país vivia momentos difíceis e Getúlio não pensava em se manter muito tempo como militar. Ele logo pretendia voltar a estudar, a ingressar na faculdade. Seu sonho era outro, era ser advogado, não esqueçam disso. O sonho dele era esse. Mas a política brasileira ferve. 64. Jânio tinha renunciado. João Goulart não se sustenta no governo. Acontece o golpe civil-militar de 64. O nome que se dá à articulação golpista entre 31 de março e 9 de abril de 64. Realizou-se a tomada de poder, subvertendo a ordem existente no país e dando início à ditadura militar. E a tomada do poder foi pelo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Iniciando-se assim uma longa página da história do Brasil. Não, Getúlio não aceitava. Não, Getúlio não aceitava aquilo. Ele sabia da origem do seu nome. Ele era Getúlio porque o pai dele, o seu Abílio, o pai dele tinha homenageado o pai dos pobres, Getúlio Vargas, que o pai chamava de pai dos pobres. Ele não queria o golpe. Pensar que ele estava na PM e no meio de um curso para cabo e ele não queria, não apoiava o golpe. Getúlio estava alinhado com as forças que apoiavam a legalidade e via em Pernambuco e no Rio Grande do Sul a saída para manter o governo de Jango no poder. Esse era o objetivo. João Goulart no poder. Ele estava politizado. Ele gritava dentro da corporação. Os outros militares escutavam, lógico que escutavam. Ele gritava lá: não, eu não posso apoiar esse governo. Eu sou Getúlio, o meu nome é em homenagem ao pai dos pobres. O melhor presidente que esse país já teve. Getúlio Vargas. Ele criou tudo. Olha, gente, olha, presta atenção. Getúlio Vargas, o meu nome é Getúlio também. Getúlio Vargas criou tudo para o trabalhador brasileiro. Criou e implantou vários direitos trabalhistas, entre eles o salário mínimo. Foi Getúlio Vargas quem criou. Sabia disso? Não? Foi ele. Ele que consolidou as leis do trabalho. A semana do trabalhador agora dura 48 horas. Sabe por quê? Porque Getúlio Vargas criou as 48 horas de trabalho. A carteira profissional. A famosa CLT. Férias remuneradas. Nada disso nós tínhamos direito. Nada disso quem criou? O pai dos pobres, Getúlio Vargas. Não, eu não aceito. Não, eu não aceito. Isso era homem, era brasileiro de verdade. Mas Getúlio não falava isso de brincadeira e nem da boca para fora. Ele sentia a cada palavra dita por ele. Foi quando ele se filiou ao PC. Quando chegou aos ouvidos do comandante da corporação o que estava fazendo o Getúlio, o que ele falava, esse não pensou duas vezes. Expulsou o Getúlio da corporação e o colocou sob vigilância. Não, ele não estava participando de nenhuma atividade considerada perigosa, mas teria que ser observado de perto, disse o comandante. A partir daí, ele foi levado por antigos companheiros para o submundo da resistência. Sabe o que ele começou a fazer, o Getúlio? Começou a entregar panfletos nas fábricas, pichava muros à noite, corria da polícia quando esta aparecia. Sua vida de militante de esquerda não seria muito frutífera, não.
cometeria alguns deslizes e ele foi preso. Getúlio foi preso pela Operação Bandeirantes da PM paulista. A Operação Bandeirantes, crau, pegou o Getúlio. Seu crime: distribuía panfletos para o Congresso Operário do PC em frente à Volkswagen, no turno da madrugada. Corria o ano de 1965. Ano em que o nosso Getúlio completava 20 anos. Embora não houvesse praticado nenhum crime de vulto, a ditadura militar, então instalada, não perdoava os opositores. E Getúlio, após algumas sessões de tortura, seria encarcerado por longos 5 anos num presídio do Estado. Foi transferido para o presídio de Tirapina, junto com outros presos políticos. Agora ele estava preso. Puxa vida. Nesse presídio, a sua vida seria um pouco melhor. Mas como assim? Eu vou explicar. Não se sabe por que o diretor do presídio, o coronel Eugênio, marque esse nome é importante. Não se sabe por que o diretor do presídio, o coronel Eugênio, ele se simpatizou com aquele rapaz grande, que era o Getúlio. Quando ele viu aquele rapaz enorme, grande, com aquele ar de inocente, porque ele era isso, ele era grandalhão, mas a cara de inocente, os olhos inocentes. Ele gostou. O coronel Eugênio gostou dele, tanto que algumas vezes eles conversavam. Chamava lá o Getúlio para conversar nos jardins sobre vários assuntos. E quando o assunto era política, Getúlio sempre tinha receio de que o coronel Eugênio quisesse lhe aplicar alguma cilada. Então ele ficava na dele, na miúda. Ficava caladinho. Mesmo assim, o coronel Eugênio permitia que ele tivesse acesso às revistas do seu escritório, bem como o Jornal de Domingo. Nas páginas de O Cruzeiro e do jornal Folha da Tarde, Getúlio podia encontrar, mesmo com toda a censura imperante, naqueles anos a censura era assim, ele podia encontrar ali alguma notícia que o fizesse participar do mundo fora das grades. Getúlio, ô Getúlio, eu não sei como é que você foi se meter num fuzuê desse. Rapaz, não é todo mundo que consegue sair daqui bem com a vida, não, viu? Quando não morre é aqui mesmo, sabe? Aqui não é vida, não, rapaz. Como é que você foi cair nessa desgraça, rapaz? A vida nesse lugar, principalmente nesses dias, não tá fácil, não. Dá pra ver, viu, Getúlio, que o teu lugar não é aqui. Quem falava isso era o seu colega de cela, um homem condenado a 30 anos de cadeia por assassinato. E aquele homem tinha razão. No entanto, como seria diferente? Ele também gostou do Getúlio. O nome dele, Jazão. Esse era o homem. Jazão havia sido condenado por matar um rival num conflito de terras lá para as bandas do Mato Grosso. E quando soube que Getúlio estava preso por ser contra o governo, ele riu, tendo sido, inclusive sabia que o Getúlio tinha sido torturado por isso. Então, Jazão tomou o Getúlio sob sua proteção e costumava afirmar que quem mexer aqui com o Getúlio está mexendo comigo, viu? É bom que todo mundo saiba aqui, tá? Mexer com o Getúlio aqui está mexendo comigo. Getúlio não poderia abrir mão de tal amizade. Muito embora não fosse esse tipo de amizade que ele procurava cultivar, mas ali era o melhor que se tinha. Ali o mundo era outro. Afinal, Jazão nunca lhe faria mal. E ele estaria fora muito antes de cultivar novas amizades. O tempo passava. E agora nós entramos no ano de 1966.
As perseguições da ditadura militar no Brasil foram crescendo, aumentando. Getúlio, preso há pouquinho mais de um ano, estava moldado um novo homem. Parecia mais velho. Getúlio amadureceu em um ano, preso. Ele mudou bastante. Ficou mais frio, compenetrado, até calculista. E nada lembrava aquele jovial rapaz que saíra daquela pequena cidade. Quando completou 21 anos, receberia de Jazão um presente inesquecível. Um isqueiro de prata com o seu nome escrito. Como o Jazão tinha conseguido aquela preciosidade, nunca se saberia. Mas o presente era lindo, coisa de amigo. Depois de uma semana passado o seu aniversário de 21 anos, o pai dele, seu Alípio, veio visitá-lo no presídio. Ele não queria que o pai o visse assim, mas não teve outro jeito. O pai estava abatido e triste. Sua mãe, filho. A Neiva, sua mãe. Faz 3 dias que eu enterrei a sua mãe. Sua mãe, filho, a Neiva, morreu. Eu não estou aguentando, filho. Eu vim aqui te visitar, te dar esse abraço, te dar esse aviso. Mas a sua mãe faleceu. Eu a enterrei faz 3 dias. O coração do Getúlio ficou em frangalhos, dilacerado até. Seu pai contou para ele detalhes que Dona Neiva nunca conseguira se recompor da crise nervosa que a acometera quando soube da prisão do Getúlio e a condenação do próprio. Foram meses sem saber notícias do seu filho, até saber que ele estava em Tirapina. A Dona Neiva nunca conseguiu visitá-lo. A sua saúde abalada não permitia uma viagem daquelas. Isso aumentou a dor e a revolta do Getúlio dentro da cadeia. Sua sensação de culpa não o abandonaria mais. Chorou convulsivamente nos braços do seu Alípio, seu pai. Quem deveria ter morrido era eu, pai, não ela. Eu é que fui um imbecil, um idiota, pai. Eu é que deveria estar morto agora, pai. Calma, filho. Calma. Calma, porque as últimas palavras de sua mãe foram para você se cuidar e conseguir a condicional. Ela não sabia, coitada, que presos políticos não tinham condicional. E não lhe disse. Disse o seu Alípio, e eu não lhe falei isso para não desfazer as ilusões dela. Mas você não teve culpa nenhuma, meu filho, na morte dela. A hora da sua mãe havia chegado, como chega a hora de todo mundo. Vai chegar a minha, vai chegar a sua. Quanto a ser idiota, eu não acho, filho, que você seja idiota. Você foi preso por suas ideias e não por um delito criminal. Você está aqui por acreditar em alguma coisa. E isso é motivo de orgulho para mim. Se não fiz o mesmo, foi por sua mãe. Mas quer saber, filho? Eu tenho inveja de você. Tenho mesmo. E hoje eu sei que não foi à toa que eu lhe dei esse nome. Getúlio, o pai dos pobres. Não foi à toa que eu te dei esse nome. Getúlio, o pai dos pobres. Seu Alípio, ele era um romântico. Ele era um sonhador, um romântico. Ele não imaginava o que era a tortura e a vida num presídio cercado de gente ruim. Não imaginava. Getúlio não estava revoltado com o mundo. E já com 3 anos de pena cumprida, ainda teria mais um tempinho pela frente lá, no presídio. Chegaram a cogitar sua transferência para o Carandiru. Mas ele foi ficando lá porque o coronel gostava dele. Não esqueçam, o coronel Eugênio gostava dele.
foi com a cara dele e interveio a favor do Getúlio. 5 anos e 3 meses preso. Foi quando o Getúlio, com influência do coronel, acabou não sendo transferido para o Carandiru e ganhou a liberdade. Era chamada liberdade vigiada. Seria observado, seria vigiado. Coronel Eugênio praticamente se responsabilizou pelo bom moço que ele via em Getúlio. Ah, isso aqui, pode ficar tranquilo, eu confio nele. Isso aqui é gente nossa. Pode ter certeza. Acabou aqui por uma bobagem, por uma besteira. Fez 1 milhão de recomendações a Getúlio e disse ao final, como se fosse ele Jesus: vá, Getúlio, e não peque mais, tá bom, Getúlio? Getúlio estava livre, ou quase livre, né? Porque a liberdade era vigiada. Era chegado o ano de 1970, Getúlio tinha 25 anos. 25 agora. 70. Viu então que ele não tinha feito nada da sua vida com 25 anos. Ele perdeu praticamente 5 anos preso. Perdeu o grande amor da sua vida naquela humilhação. Sua mãe, ele perdeu, ela tinha morrido. Fazia um balanço da sua vida e viu que ele só tinha perdido. E que agora ele era um novo Getúlio, um novo homem, marcado por uma vida que ele não buscara, mas que o perseguira desde aquele momento em que vencera Julinho naquela briga da escola. Depois, o mesmo Julinho fez o que fez. Teria sido planejado pelo Julinho? Teria sido uma vingança? E ele mesmo não se vingou do Julinho, e nem caberia tê-lo feito. Ele era um homem da paz e não da guerra. Naquele ano de 1970, saiu Getúlio caminhando pela Avenida Cruzeiro do Sul e ele viu as obras do metrô. Tanta gente trabalhando. Ele até que tentou trabalhar nas obras do metrô, mas não conseguiu, estava fichado, né? Fichado na polícia, preso político, ia conseguir como? Tudo lhe pareceu novo e diferente. Notou que ele estava sozinho, como sempre esteve. Não se sentiu, todavia, deprimido por isso. Mas entrou em contato com o pai. Entrou em contato com o pai na sua pequena cidade. Uma velha tia o atendeu e o informou que o seu Alípio estava internado na Santa Casa de uma grande cidade próxima à sua, com problemas respiratórios. A tia o avisou que seu pai não estava nada bem, os pulmões severamente afetados, efizema pulmonar, era o cigarro cobrando a sua conta. Ele foi até lá. Chegou em cima, viu? O pai, ele viu num dia, e no dia seguinte, seu Alípio foi ao encontro da dona Neiva, a sua mãe. A morte de seu pai deu a ele o sentido da solidão mais profunda. Porque aí acabou, né? A família dele. A mãe morta, o pai morto. Ele sem ninguém. Depois de 5 anos preso, perseguido, ele sentiu a solidão mais profunda. Enterrou o pai na sua pequena cidade. No enterro do pai, sabe quem ele viu? Ele viu seu Damião, o ex-sogro, o pai da diva, seu Damião. Aquele que havia sido até ali, o seu único, o seu Damião havia sido, né? O único, assim, parceirão dele, né? E a diva, sua filha, havia sido ela até ali, o seu único grande amor. Ele agradeceu a presença do antigo aliado, seu Damião. E no dia seguinte, ele tinha uma desculpa perfeita para visitá-lo. Quem sabe, com sorte, na casa de seu Damião, ele veria de novo a diva.
Ele poderia reencontrar a diva, quem sabe? Nem tudo está perdido, quem sabe? Quem sabe? Ele se encheu até de esperança, coisa que há muito tempo ele não sentia. Quem sabe? O sogro deu uma abertura, foi no enterro do pai dele. Então agora eu vou lá na casa deles, quem sabe? Quem sabe ele pudesse reencontrar a diva. Ele entrou na casa, o coração estava disparado. Tinha disparado o coração. Oi, seu Damião. Ô, Dona Glória. Ele encontrou o seu Damião e a Dona Glória, os pais. Os pais da diva não estavam mais em casa. Nem a diva e nem a irmã dela, a Diana. Nenhuma estava. Nem diva, nem Diana. Motivo? Elas se casaram, rapaz. As duas se casaram. Mudaram. Para Getúlio foi mais uma apunhalada no coração. A dor foi ainda mais funda quando Damião, o seu Damião, o pai, né, da diva, falou pro Getúlio, praticamente abrindo o coração. Naquela hora o seu Damião praticamente abriu o coração com o Getúlio. Ele falou: você foi bobo, Getúlio. Na minha opinião, você foi bobo, Getúlio. Você devia ter ficado. A diva teria perdoado você. Ela sempre gostou de você. Você sumiu, deixou o caminho aberto. Aquele baixinho invocado lá, o Julinho, foi se achegando e casou com ela. Hoje eles moram. E foi aí que o seu Damião, o ex-sogro, falou o nome da cidade grande, vizinha. Vocês vão lembrar da cidade. É aquela cidade de onde ele tinha recebido o convite para ir trabalhar no Banco Mercantil. A mesma cidade. Que, aliás, ela queria mudar para lá. Era mais uma apunhalada no seu coração. O primeiro grande amor havia se casado. E havia se casado com Baixinho, o primeiro grande rival. Era mais uma apunhalada. Ele viu que não tinha mais motivo para continuar ali. Não era na casa do sogro, não. Não tinha mais motivo para continuar na pequena cidade. Ele viu que não tinha mais sentido ficar por ali. Se despediu do ex-sogros. Foi na rodoviária, tomou um ônibus de novo com destino a São Paulo. Precisaria ambientar-se, aprender a conviver com a sua própria liberdade. Liberdade ou solidão? Defina como você quiser. Ele tinha que se acostumar com a liberdade ou com a solidão. Sua vida não seria um mar de rosas. Getúlio sabia disso como ninguém. Seguindo conselhos do Coronel Eugênio, o Coronel Eugênio continuou amigo dele. Ele procurou a Arquidiocese de São Paulo. Afinal, ele era preso político e pensou em pedir ajuda para uma colocação, para um emprego. Precisava desesperadamente trabalhar. Já se passaram um mês desde que conquistara a liberdade e Getúlio não conseguiu sequer uma indicação para emprego. Vivia à custa da igreja. Havia cursado o clássico. Não, ele não era analfabeto, não. Pelo contrário. Bom de português, bom de matemática. Havia cursado o clássico. Não era analfabeto. Fora funcionário público em sua cidade natal. Fora policial militar. Mas o fato de ser ex-presidiário e ainda por cima preso político fechava todas as portas para ele. Sua folha corrida da polícia vinha com um aviso sinistro: cumpriu pena de 5 anos e 3 meses em presídio estadual. Era uma pá de cal. Seu futuro estava condenado. Era assim que o Estado brasileiro tratava quem o desafiava. Não tinha perdão. Mesmo após cumprir a pena imposta, ele continuava inimigo do Estado,
e, como tal, ele era considerado um escória. Os padres da Cúria Metropolitana de São Paulo até que tentavam conseguir um emprego para Getúlio, mas não era fácil. Dessa forma, somente ele encontrou vagas para empregos para os quais não necessitavam nenhuma preparação. Contínuo, vigia noturno de algum galpão esquecido por Deus. Após perambular por muito tempo pelas ruas de São Paulo, a pé, porque ele não tinha dinheiro para condução, ele encontrou uma vaga de porteiro em um motel de alta rotatividade da Boca do Lixo. Pelo menos ele não morreria de fome e nem de frio nas noites de inverno. Getúlio começa a lamentar-se o dia em que se envolvera com tudo isso. Poderia muito bem ter ficado na polícia militar. Hoje eu seria o quê? Um sargento. Eu teria uma vida boa. Ah não, cabeça dura. Eu quis mudar o nome. Eu quis mudar o mundo devido ao meu nome. É isso. A frase é: eu quis mudar o mundo devido ao meu nome. O pai dos pobres. Fiquei contra a política dos militares. Deu no que deu. A essas alturas, Getúlio estava com 26 anos e marcado de forma indelével pela vida. 1971. Nem o tricampeonato mundial do Brasil o animara. Às vezes Getúlio perambulava pelas ruas do centro de São Paulo, mas logo voltava para a segurança do seu quarto no porão do hotel. Sua solidão aumentava a cada dia, e isso o consumia por dentro. Parecia até que nunca tivera uma vida normal, uma família. Sabe o que comovia o Getúlio? Sabe o que emocionava o Getúlio? Quando ele passava em frente às casas, o som mais agradável para ele, naqueles momentos, era quando ele passava de frente a alguma residência e ele escutava as pessoas conversando. O som de garfo, faca, batendo nos pratos, era uma música maravilhosa. Era o som de uma família. Getúlio começava a achar que aquele meio esquisito e perigoso da Boca do Lixo era o seu meio real e que nunca iria se desvencilhar daquelas pessoas, nem daquele ambiente. Era um mundo marginal e ele fazia parte dele. Não demorou muito tempo para que ele encontrasse sua válvula de escape. Adivinha qual? O copo de bebida. Podia ser cachaça, cerveja, ou um corpo, o corpo usado de alguma prostituta. Era mais barato, depois de muito uso. Isso após ter se embriagado bastante. Terminou fazendo a escolha apenas pela primeira opção. No íntimo sabia que não deveria envolver-se com mais ninguém. Isso tinha arruinado a sua vida. Nem se fosse prostituta, mas nem se fosse prostituta, não quero saber de mais mulher. Não. Ficava enchendo a cara, então, até altas horas. Nos seus dias de folga, até decidir finalmente voltar para o seu quarto de porão e dormir. As ideias já haviam sido afogadas no álcool e a solidão absoluta, nem essa solidão já o maltratava tanto. No início, suas noites de bebedeira, além de serem apenas nos seus dias de folga, era uma forma de fugir da rotina. Agora, se tornaram um hábito constante e ele estava completamente dominado pelo alcoolismo. Se tornou um alcoólatra. As noites ficavam mais curtas e a alvorada sempre o encontrava com um copo na mão e a mente distante. Alcoólicos Anônimos poderiam ajudar Getúlio, mas para ele, aquela ajuda de Alcoólicos Anônimos, nada. Ele não tinha nenhum objetivo. Tudo lhe fora tirado, gente. Tudo fora tirado do Getúlio, sua dignidade jogada no esgoto. Logo, perderia o seu emprego também, porque mesmo trabalhando num antro de prostituição, tinha que ter horário, tinha que ter responsabilidade. Não é assim, não. Tá pensando que prostíbulo é bagunçado, é? Você tá pensando que prostíbulo é bagunçado? É nada, lá tem ordem também. Tem que ter responsabilidade. Era um emprego como outro qualquer. Ele perdeu o emprego. Sabia que ele precisava se separar do álcool. O álcool destruía mais profundamente a sua vida, destruía mais a vida do que a cadeia.
Ele começou a comparar cadeia e álcool e falou: o álcool é pior. O álcool é pior do que a cadeia. Porque o álcool te prende em liberdade. Mas ele não tinha força para lutar contra o alcoolismo. Sempre ele voltava a encher a cara após um dia de sobriedade. Somente encontrava consolo para o seu desespero e desesperança naquele que era o seu maior inimigo, o álcool. Aquele que ele gostaria de derrotar era o copo, mas estava difícil. Era pior do que a cadeia. Uma dessas noites, completamente embriagado e cantarolando pela Avenida Rio Branco, ele fora atropelado por um automóvel e somente não morreu, esvaindo-se em sangue por ação de uma viatura policial que o atendeu. Foi levado às pressas ao HC, precisou esperar o atendimento porque ele estava completamente embriagado. Não poderia ser medicado naquelas condições. Somente após 15 horas de espera, em uma sala de emergência, seria tirado aquele curativo feito pelos policiais e dada a sequência ao atendimento. Mas agora, completamente sóbrio e sentindo muita dor, a demora no atendimento, a gravidade do acidente, ele quase morreu. Quase morreu. Foi afetado na perna e ficou com um defeito. Seria manco da perna direita a partir dali. O acidente agiria como um despertador na vida caótica do Getúlio. Seria um despertador aquele acidente. Faria com que ele caísse em si e visse no que ele estava se tornando. Caso continuasse, muito pouco restaria a salvar dele, Getúlio. Cadê o Getúlio? Cadê aquele rapaz sonhador, cheio de planos? Eu tenho que parar com o álcool, eu preciso parar. Eu vou tomar uma decisão agora. Eu vou parar de beber. E parou. Olha como é a vida. Ele tomou uma decisão. Eu vou parar de beber. E parou. Começaram um novo trabalho. Agora como marreteiro. Na estação rodoviária da Luz. Eu sei que muita gente vai dizer, mas a estação ali não é de trem da Luz? Sim, mas a rodoviária ficava próxima também. Era naquela região. Ele foi trabalhar numa banca de roupas. Não era dele, não. Nem poderia ser. Não tinha como. Pertencia a um maranhense que estava doente e por acaso o empregaram em seu lugar. Nem mesmo Getúlio sabia explicar como isso aconteceu. Ele estava andando pela estação, parou para ver alguma coisa na banca e lá estava o Jovanildo. O maranhense, Jova, ou Jovanildo. Jova. Ele estava sentado com uma perna enfaixada e uma cara de dor. Bom dia, camarada, quer alguma coisa? Perguntou o Jova. Ser chamado de camarada fez Getúlio se transportar à sua época do PC. Quase se alegrou, mas lembrou que ele precisava trabalhar. E falou, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu preciso trabalhar. Você tem alguma luz para me oferecer? Tá brincando, tá procurando trabalho? Olha, então você bateu na porta certa. Eu tô ferido. O médico falou com um problema chamado erisipela. Dói muito. Tem uma febre na perna inchada. Não aguento ficar de pé. Toca a banca para mim, eu lhe dou uma comissão. Nem tudo estava perdido. Nem tudo. Começaria ali uma amizade que culminaria com Getúlio trabalhando para Jova, o Jovanildo, enquanto esse tratava da erisipela. Getúlio morava em uma pensão próxima à estação e assim a sua vida era facilitada. A banca de roupas era montada todo dia. Folga? Só sábado à tarde e aos domingos. Era um trabalho estafante, era das 4 da manhã até quando desce, 8 da noite, 8h30, 9 horas. Quando guardava tudo e dava o expediente por encerrado, voltando para a pensão. Não, ele não estava feliz, nem realizado, mas agora tinha pelo menos um motivo para continuar. O Jovanildo
o Jova, confiava nele. Em uma tarde de sábado, após ele receber o pagamento de Jova, ele resolveu comprar algumas camisas numa loja ali perto. Nada tinha contra as roupas que ele mesmo vendia, mas não combinava com o estilo dele. Era muito pra frente. O Giovanildo falava assim, ó, se é pra vender as roupas, você fala que é tudo pra Frentex. Era uma expressão que havia na época. Fala que é tudo pra Frentex que a turma gosta. Ah, pra Frentex? Ele não era pra Frentex. Ele, Getúlio, não era pra Frentex. Então ele procurou uma outra loja. Ele entrou numa loja, Bazar do Nunes. Era uma malharia. Ele entrou no Bazar do Nunes. Começou a escolher algumas roupas. A vendedora, uma moça simpática. Não era assim, linda, não, mas simpática. Mas mesmo assim bastante atraente. Veio atendê-lo. Posso ajudá-lo? Ah, claro. Getúlio até se assustou, porque a vendedora chegara por trás dele e quando a viu, ele achou que estava vendo a mulher mais linda do mundo. Ficou encabulado. Como se ela tivesse escutado os seus pensamentos. Meu Deus, ele pensava, meu Deus, que mulher linda. Para ele era linda. E aí ele falou para a mulher, eu estou escolhendo algumas camisas, você poderia me ajudar? Eu não sei bem quais as cores que mais combinam comigo. Que tal essa aqui? A vendedora apresentou uma camisa vermelha com flores imensas. Era da última moda. Pra Frentex. Ela usou a expressão dessa época. Essa aqui é pra Frentex. Ele riu assim, ficou vermelho. Não é bem isso que eu estou querendo. Eu procuro uma coisa assim mais séria, sabe? A moça compreendeu que ali estava alguém que não gostava de se vestir, para Frentex. Era uma pessoa assim mais elegante. Encaminhou-se para um outro balcão, trouxe o Getúlio consigo, abriu uma caixa de camisa e entregou-lhe. E agora? Que tal essa? Agora sim, a senhorita acertou em cheio. Nossa, essa aqui sim, linda. Conversaram um pouco sobre banalidades, sobre as camisas. E Getúlio terminou comprando uma calça, um cinto e meias. Ele só queria comprar uma camisa. Ficariam conversando mais tempo, não fosse o olhar carrancudo do dono. O seu Nunes estava lá. O seu Nunes achava que aquele cliente já dera o que tinha que dar e estava ocupando demasiadamente a sua funcionária. Getúlio pagou a compra e quando recebeu da vendedora, perguntou de surpresa, eu poderia voltar aqui outras vezes? Ao que a moça, talvez não entendendo a profundidade da pergunta, respondeu, claro, se as roupas não servirem, não ficarem bem, o senhor pode vir trocar. Pode vir até a próxima terça-feira. É que eu gostaria de ver você de novo. Eu gostaria de ver você outra vez. A impetuosidade de Getúlio pegou a jovem agora despreparada, que somente conseguiu rir para aquele rapaz. Um rapaz que aparentava mais idade do que realmente tinha. Um rosto marcado por uma profunda tristeza e os olhos fundos de melancolia. Apenas sorriu, mas um sorriso meigo, para que Getúlio tivesse o valor daquele sim. A resposta dela era, volte sim. Getúlio voltou para sua pensão. No entanto, naquela noite, seria diferente. Ele tinha encontrado uma mulher atraente e ele não conseguia tirá-la da cabeça. Dormiu mal aquela noite, esperava o dia amanhecer.
Há muito tempo que ele não ia para a igreja, mas naquele domingo se surpreendeu lá. Lá estava assistindo a missa das 7 horas da manhã. Almoçaria como sempre no mesmo lugar, com a mesma companhia dos desajustados e sem famílias de São Paulo. Mas algo havia mudado. Já não via aquele povo como abandonado pela sorte. Via-os agora como guerreiros da liberdade. Estavam sós porque buscavam um sonho de liberdade. E sua escolha havia sido, por enquanto, a solidão. Neste final de semana, ele não sentiu nenhuma vontade de beber. Olha que bacana. Não teve vontade de beber. Mas isso era só o começo. Esperaria por uma semana toda para voltar àquela loja. E uma semana é muito tempo para um alcoólatra. Sua luta contra a dependência foi hercúlea. Passou uma semana sem beber nada. E mesmo com um mau humor terrível, não se entregou à tentação. Mas no sábado à tarde, seus pés o levaram de volta à malharia Bazar do Nunes. Posso ajudar? Lá estava aquela jovem linda atendendo novamente ao mesmo cliente, sem contudo demonstrar se lembrar dele. Getúlio não se deu por vencido. Afinal, quantas pessoas deveriam ter passado por aquela loja desde que ela o vira pela última vez? Não seria lógico gravar sua fisionomia. Mas é claro, você não lembra de mim. Afinal, eu tenho uma cara muito comum. Mas eu fui atendido por você no último sábado. E quase eu fiz você levar uma bronca do chefe. Agora me lembro. Quanta bronca eu levei mesmo. Mas deixa pra lá. Como é? Algum problema com as roupas? Não, nada de errado com as roupas. Então, não, eu vim aqui só pra te ver. Como é que é? Eu vim aqui só pra te ver. Eu pensei que era brincadeira. Eu falei que eu viria. Tá bom. Só que a gente não pode ficar conversando aqui. Seu Nunes já tá me olhando de novo. Vamos fazer de conta que você vai comprar alguma coisa. Daqui a 2 horas eu saio. Eu tô largando aqui. E a gente poderia conversar em algum lugar. Tá, te espero em frente à Estação da Luz. Tchau. Até já. Getúlio, ele tá apaixonado. Ele não sabe o nome da moça ainda. Ele ainda não sabe o nome da moça, mas eu vou adiantar para vocês. É Renata. Ele ainda não sabe o nome dela, mas eu vou adiantar para vocês. É Renata. E no 3º capítulo dessa história, vocês vão tomar conhecimento do que foi a vida do Getúlio a partir do momento que ele conheceu Renata. Não perca aqui nesse canal Getúlio e a sua saga, Getúlio e a sua história. O 3º capítulo vem aí.